pães que eu multipliquei, eu tenho muito mais para oferecer a vocês. Eu sou o pão da vida. Se vocês estivessem preocupados mesmo com a vida de vocês, vocês iriam não só olhar para mim como o amuleto da sorte, mas vocês iriam crer em mim, iriam viver por mim, iriam testemunhar de mim. Mas não para por aqui. Mas eu estou quase terminando, viu? No versículo 43, Jesus ele diz assim: com as afirmações de Jesus, a multidão começou a criticar Jesus. E às vezes, quando se prega um evangelho de atitudes e responsabilidades, as pessoas começam a criticar. O evangelho de Jesus não é esse não. Vamos ver aqui. E aí Jesus respondeu no verso 43: parem de me criticar. Parem de me criticar. No verso 43 Jesus responde: Jardim Formosa, Catanha Grosso, Bahia. No verso 47, Jesus ele diz assim: asseguro a vocês que aquele que crê tem o quê? E eu sou o quê? No verso 48. Jesus é a essência da vida. Jesus ele não é um pão físico. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está usando uma figura de linguagem para dizer que assim como o pão ele sacia a sede do faminto, ele é o pão que dá vida àquele que não tem vida em si próprio. Então ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus é a essência da vida. É ele que é o alimento da vida. Sem ele não existe vida. E isso Jesus ele falou no capítulo 15, quando ele fala da videira e os ramos: permaneçam em mim, porque sem mim vocês não são nada. Vocês não podem fazer nada sem mim. Jesus é a essência, a fonte da vida. Eu sou o pão da vida. Eu quero terminar a partir do verso 57. Nós vamos terminar aqui com o final do sermão de Jesus. Olha como termina o sermão do capítulo 6. Verso 57 diz assim, ó: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Jesus está falando de essência da vida. Ele e o Pai juntos. E quando ele se coloca como pão, ele está dizendo: eu sou a essência da vida de vocês. Agora não tem apenas que olhar, tem que crer. E ele continua no verso 58: este é o pão que desceu dos céus. E aí ele diz assim: os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá quanto tempo? Jesus é a essência da vida. Sabe por que Jesus ele menciona os antepassados? Porque ele estava dizendo: não, quem deu o maná, o pão do céu, foi Moisés. Ele diz: vocês não sabem de nada. Ali era apenas um símbolo de Cristo, que é o verdadeiro pão do céu. E aí ele diz: este é o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu é aquele que veio diretamente de lá. É isso que ele está dizendo. E ele diz: quem se alimenta deste pão viverá para sempre. Mas na grande maioria nós estamos nos alimentando, mas não do pão do céu. Estamos nos alimentando de qualquer outra coisa. E essa coisa é tudo aquilo que é passageiro e transitório. Sabe qual foi o resultado desse sermão de Jesus? Versículo 60 diz assim:
E isso é tudo que Jesus falou, ele estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum, verso 59. No 60, assim, ó, ao ouvirem isso, se atentem bem agora ao resultado do sermão. Ao ouvirem isso, verso 60, muitos dos seus discípulos, não foi multidão não, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? O resumo do sermão de Jesus é os seus próprios discípulos dizendo: duro é este sermão, quem pode suportar? Verso 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram Jesus lhe disse: isso escandaliza vocês? Estão achando que a mensagem está dura? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde antes estava? Verso 63. O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. Jesus faz o contraste entre o alimento transitório, passageiro, que satisfaz a carne, e o alimento que alimenta o Espírito, o pão vivo, Jesus Cristo, o alimento que desce do céu. E então ele diz que o Espírito ele dá vida, o alimento que é Cristo, mas o carnal ele não produz nada que se aproveite. E aí ele diz: olha, as palavras que eu disse são o quê? No versículo 63, as palavras que eu disse são o quê? Espírito e vida. O sermão de Jesus era um sermão para aquele que estava preocupado com a vida eterna. O sermão de Jesus hoje é o mesmo, está escrito, nós só estamos apenas lendo. E essas palavras aqui só vão ser Espírito e vida para aqueles que estão pensando na eternidade. Se estiverem pensando nas coisas da carne, nas coisas deste mundo, Jesus ele diz que nada se aproveita. E no verso 64 ele diz assim: ó, contudo há algum de vocês que não creem. A conversa de Jesus ela é muito direta, não tem arrodeios, também não há necessidade. Há muitos de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair, e prosseguiu. É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? E deixaram de segui-lo. Aquele sermão de Jesus foi um divisor de águas. Diz assim: ó, se você está se enganando, pode parar por aí. Deixa de enganar o povo. Deixa de fingir que é cristão. Ou é ou não é. E a partir daquele momento, muitos dos discípulos, não da multidão, dos discípulos, o abandonaram e o deixaram de seguir. Verso 67. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? O texto dá a entender que de uma multidão que veio por terra e mar, restavam apenas 12. 12. Da multidão que ficou impressionada pela multiplicação dos pães, restavam apenas 12. E Jesus perguntou: vocês não vão também não? Vocês não vão ir, né? Jesus não quer pessoas que
experimentar e viver. Quando você crê em Jesus, aí você quer viver o Evangelho. Aí você não está preocupado. Aí você não vai dizer que a igreja tem muitas regras. Aí você não vai dizer que a igreja está ultrapassada. Aí você vai dizer que Jesus não pensa assim. Leia o capítulo 6, sermãozinho, simplesinho, molinho. Jesus bonzinho. Jesus olha para os 12 que ele chamou e vocês não vão não. Só tem vocês. Verso 68, aqui a gente termina. A resposta de Pedro é a resposta dos que creem em Jesus. Não sei se é a sua resposta, mas a resposta de Pedro é a resposta dos que creem em Jesus. Verso 68, Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida. Pedro, você entendeu, não foi? Pelo menos 12. Pedro disse: Senhor, para onde eu vou? Porque se eu saio, se eu paro de te seguir, eu só encontro coisas passageiras. Mas as tuas palavras são palavras de vida eterna. E aí conclui o verso 69: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Terminamos. Nós não vamos conseguir enganar a Cristo. Tinha muitos discípulos ali, mas todos abandonaram. Só restaram os 12. Qual é o grupo que você faz parte? Você se alimenta do pão da vida? Qual é o grupo? E você precisa tomar a sua decisão o mais rápido possível. E não é porque você vem à igreja que você está fora desse grupo. Os discípulos de Jesus o abandonaram e deixaram de segui-lo. Porque quando nós falamos de discípulos, vem na nossa cabeça os 12. Nós temos que entender que os 12, além de discípulos, eram os apóstolos. Apóstolos só haviam 12, mas discípulos haviam muitos. Mas aqui agora, a sua grande massa de discípulos abandonaram Jesus. Você tem um grupo da multidão e tem um grupo dos 12. O grupo dos 12 é o grupo que se alimenta do pão da vida, que é Cristo. Jesus, ele disse: aquele que se alimenta, aquele que comer desse pão, nunca mais terá fome e nem sede. E não se preocupe com o restante. Se você não tiver no mundo para ver o final da sua história, ele diz assim: eu te ressuscito no último dia. Creia. Jesus precisa ser o Senhor da nossa vida. Ele precisa ser a água da vida, mas ele precisa também ser o alimento, o pão da vida. Que hoje a nossa escolha, a nossa decisão seja: Senhor Jesus, Senhor Jesus, seja o pão da vida que me alimenta para a vida eterna. Amém. Quantos querem que Jesus seja o seu pão da vida, que o alimente para a vida eterna? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. 28/10/2023. Jardim Formosa, Capim Grosso, Querido Deus que estás no céu, obrigado porque a tua palavra não tem arrodeios. A tua palavra ela é direta. A tua palavra é como uma espada de 2 gumes. Obrigado porque a tua palavra ela é luz e lâmpada para aqueles que se alimentam de Cristo, o pão da vida. Amém. E nessa manhã, a tua igreja reunida
expressou o seu louvor, fez orações, expressou a sua gratidão através de suas ofertas e dízimos, elevou a sua adoração ao Senhor, mas nesta hora recebeu também de Deus a sua palavra. Amém. Que a sua palavra seja o divisor do nosso cristianismo. Amém. Que sejamos cristãos autênticos, sejamos cristãos alimentados pelo pão da vida que é Cristo. Amém. Senhor Jesus, seja o pão da vida em todas as casas e lares do teu povo aqui nesta manhã. Amém. Que em suas casas eles se alimentem da verdade e sejam alimentados pelo pão da vida que é Cristo, que leva para a vida eterna. Amém. Que sejam de fato embaixadores de Cristo e que não se afaste do Senhor Jesus como aquela multidão, mas que permaneça a Cristo dizendo: Senhor, para quem iremos, tu tens as palavras da vida eterna. É o Senhor que eu quero seguir. Seja o primeiro, seja o centro, seja o Senhor da minha vida. Amém. Senhor, atende a oração do teu povo nesta manhã, os consagra e os transforma e os prepara para o teu reino, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo restante de sábado na presença do Senhor Jesus Cristo. Igreja Adventista. Nós queremos, em nome da Igreja de Jardim Formosa, agradecer a cada um de vocês que veio durante essa programação, durante essa semana de oração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Queremos agradecer ao pastor Tarcísio. Pastor, muito obrigado. O pastor Tarcísio, ele abriu esse evento no domingo passado e vieram outros pastores para estar conosco aqui nesta semana, e o pastor Tarcísio esteve sempre conosco aqui, nos apoiando, nos dando aquele apoio. Obrigado, meu pastor, que Deus abençoe. E queremos dizer para você que nós já estamos com saudade, né, desta programação que acaba de encerrar, ou seja, não acaba de encerrar porque hoje à tarde nós teremos aqui ainda uma programação para finalizar esta semana de oração. Então hoje à tarde nós teremos aqui o recital com o Léo. Então venha, convide pessoas, convide seus amigos, seus vizinhos, e vamos estar todos juntos louvando, exaltando o nome do nosso Deus. Amém? Agradecer a Jonas também por ter aceitado o nosso convite para estar passando a lição. Então que Deus assim nos abençoe. Fiquem todos com Deus. Igreja Adventista Jardim Formosa, Capim Grosso, Bahia, 28 de 10 de 2023.